Com o icônico leão em seu logo e responsável por franquias que marcaram gerações, a Metro-Goldwyn-Mayer, ou também como é mais conhecida, a MGM, é um dos estúdios mais influentes da história do cinema. E é exatamente sobre esse estúdio que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou contar a história de como ele surgiu e de como esse estúdio se tornou um dos maiores da história do cinema. Então, já aqui no começo, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque só assim você vai ficar sabendo das histórias de outros estúdios de cinema, e deixa o seu like, porque o seu like ele ajuda demais aqui no crescimento do canal. Então, bora lá começar esse vídeo. Bom, diferente aqui dos outros vídeos que eu já lancei contando a história dos maiores estúdios de cinemas do mundo, a Metro-Goldwyn-Mayer ela se dá início a princípio a partir da união de 3 estúdios diferentes. Então aqui primeiro a gente vai entender quais foram esses 3 estúdios, quem foi que criou esses estúdios e por que eles acabaram se unindo. Então o primeiro estúdio que eu vou comentar aqui com vocês vai ser a Metro Pictures Corporation, que no caso ela foi construída e fundada pelo Louis B. Mayer e o Richard A. Holland. No caso, o Richard A. Holland ele era um produtor executivo que trabalhava em outros estúdios de cinema e ele era o principal responsável por definir os orçamentos que seriam utilizados para desenvolver ali os filmes nos estúdios que ele trabalhava antes de fundar a Metro Pictures. Então ele já era um cara muito experiente na área. O outro cara que ajudou ele a fundar isso, que foi o Louis B. Mayer, ele era um ucraniano que ainda ali na sua infância, ele se mudou para o Canadá e mesmo com uma adolescência, uma infância muito sofrida e muito pobre, ele conseguiu ajuntar um dinheiro e se mudou para Boston, nos Estados Unidos, onde ele trabalhou durante um bom tempo com sucatas e ele conseguiu ajuntar um dinheiro para conseguir investir no seu próprio negócio. Então, o seu primeiro negócio ali dando certo, ele comprou o seu primeiro Nickelodeon, que no caso era uma pequena sala de cinema que tinha uma estrutura muito parecida com um teatro. E com esse Nickelodeon dele dando muito certo, ele começou a abrir outras salas de cinema ali espalhadas por Nova York, se eu não me engano, ou foi ali numa região dos Estados Unidos. E no caso, ele começou a expandir muito o seu negócio. E foi durante essa expansão que ele conheceu o Richard A. Holland, que no caso era um produtor executivo que já estava querendo abrir o seu próprio estúdio, enquanto o Louis B. Mayer, ele era um cara que ele queria aumentar a quantidade de filmes que eram exibidos nos seus cinemas. Então eles acabaram ajuntando a necessidade de um com o sonho de outro para fundar a Metro Pictures Corporation em 1914. Na verdade é 1915 e dentro de pouco tempo a Metro Pictures ela se tornou um estúdio gigantesco e ficou muito conhecido por ser um estúdio que produzia filmes com uma excelente qualidade técnica, onde esses filmes praticamente todos se tornavam um grande sucesso de bilheteria. Eles lançaram, por exemplo, o filme A Eterna Questão, de 1916. Só que a parceria entre o Richard A. Holland e o Louis B. Mayer acabou não durando muito tempo, porque com o crescimento repentino do estúdio, muitas pessoas acabaram entrando no estúdio, investindo seu dinheiro, e essas pessoas acabaram levando a Metro Pictures por um caminho que não estava agradando o Louis B. Mayer. Então, em 1918, ele decide sair da Metro Pictures para criar dessa vez o seu próprio estúdio sozinho, que no caso foi a Louis B. Mayer Pictures, que no caso é o segundo estúdio que a gente vai precisar aqui entender. Bom, no caso agora, quando ele criou aí o seu próprio estúdio, ele produziria os seus filmes e exibiria eles nos seus próprios cinemas, que já estavam ali espalhados por todos os Estados Unidos, ou seja, ele teria muito mais lucro. E esse estúdio que ele criou sozinho também ali teve um bom resultado, e a Metro-Goldwyn Pictures ela continuou ali no comando do Richard A. Holland, numa boa administração até 1920. Bom, o terceiro estúdio agora que a gente precisa conhecer é a Goldwyn Pictures, que no caso o seu principal criador foi o Samuel Goldwyn. O Samuel Goldwyn ele era um polonês que após a morte de seu pai, ele morou em diversos países diferentes na Europa, sempre trabalhando no ramo da fabricação de luvas. Até que ele chegou ali no início da sua vida adulta, em 1899, ele se muda para os Estados Unidos, ainda trabalhando ali no ramo da fabricação de luvas. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, as habilidades dele como vendedor e como comunicador começou a se destacar bastante. Então ele se tornou um vendedor
empreendedor de muito sucesso, até mesmo se tornou presidente de vendas na empresa de luva aonde ele trabalhava. Agora então ali com a vida mais estabilizada, ganhando bem, em 1913 ele decide ali que era hora de abrir o seu próprio negócio. Então ele cria ali uma própria produtora dele para criar os seus pequenos filmes para serem exibidos ali nos cinemas, porque vale lembrar que nessa época era a época onde o cinema estava acabando de surgir, então ele estava vendo ali o cinema nos seus primórdios e decidiu que o cinema seria uma coisa onde ele poderia ganhar muito dinheiro. Então ele produzia ali os seus filmes e uma empresa que ajudou ele a distribuir os filmes que ele fazia era a Paramount, que no caso a Paramount na época ela era a maior distribuidora de cinema de filmes do mundo inteiro. Então no caso a parceria entre o Samuel Goldwyn e a Paramount ela durou ali um curto tempo, porque depois a Paramount ela acabou passando por diversos problemas internos onde acabou prejudicando a parceria que os dois tinham. Então eles acabaram desvinculando ali essa parceria. Então, como uma rápida resposta a esse problema que o Samuel Goldwyn estava passando, ele se juntou ali com outros produtores, só que dessa vez produtores ali de peças de teatros da Broadway, para reformular o seu estúdio, repensar o seu negócio e criar ali um novo estúdio onde seria a Goldwyn Pictures, que dali sairia o icônico leão rugindo no estúdio do que a gente vê hoje no estúdio da MGM. E bom, a Goldwyn Pictures ela foi um estúdio ali que também dentro de pouco tempo ficou muito conhecido, por ser um estúdio ali que produzia filmes com uma excelente qualidade técnica. E o primeiro filme produzido pelo estúdio foi o Polly of the Circus, de 1917. E no caso, nos seus primeiros anos, o estúdio ele começou a ganhar muito dinheiro, começou a dar muito resultado e estava fechando sempre acordos com os melhores e os maiores diretores e atores da época. É tanto que os executivos dos estúdios, eles começaram a ganhar tanto dinheiro que eles decidiram que começariam a investir em outra área sem ser o cinema. E isso foi uma decisão que acabou não agradando muito o Samuel Goldwyn, porque vale lembrar que, como eu disse para vocês, o pessoal que ajudou ele a fundar esse estúdio eram produtores de peças de teatro na Broadway, e esses produtores agora eles se tornaram executivos e eles queriam ali porque queriam expandir os seus negócios. Então o Samuel Goldwyn ele não concordava de jeito nenhum com essa decisão. Então em 1922 ele decide sair do próprio estúdio que ele ajudou a criar, que praticamente ele criou aquilo tudo ali sozinho, mas tudo bem para ele, porque no final das contas os filmes posteriores que ele fez foram filmes que deram bons resultados, os filmes chegaram até mesmo a ganhar o Oscar. Bom, mas agora a gente comentou sobre os 3 estúdios, agora a gente precisa falar sobre o homem que foi o responsável por unir esses 3 estúdios, que só rapidinho recapitulando, é a Metro Pictures Corporation, a Louis B. Mayer Pictures e a Goldwyn Pictures, para criar a MGM. E esse homem foi o Marcus Lowe. Esse cara, ele já começou a trabalhar muito cedo. Na sua infância ele já trabalhava com seu pai e desde muito cedo ele era uma pessoa que já tinha uma cabeça mais aguçada ali para os negócios. Então muito cedo ele já começou ali a abrir os seus próprios negócios e ele viu também no cinema uma oportunidade de se ganhar dinheiro. Então ele comprou ali as suas primeiras salas de cinema e, como ele era um homem de muita estratégia, um homem que via ali o marketing de uma forma diferenciada, ele conseguia atrair muitas pessoas para assistir os filmes nos cinemas dele. Ele criou ali o seu próprio cinema em 1904, que no caso foi a rede de cinema Louis Cineplex Entertainment, que no caso é uma rede de cinema que existe até hoje. Então dentro de pouco tempo ele já tinha ali uma rede de cinema que era líder no mercado na região de Nova York. Então ele, vendo ali que os negócios dele estavam crescendo, ele queria criar mais asas e expandir para outras áreas do cinema ao invés de só exibir os filmes. Então foi quando ele decidiu comprar algum estúdio de cinema, e obviamente, como ele era um homem ambicioso, ele já foi ali dos maiores da época, e os maiores da época estavam entre eles a Metro Pictures e no caso a Goldwyn Pictures. Então ele acabou adquirindo primeiro esses 2 estúdios e ele estava prestes a construir um império gigantesco na indústria cinematográfica. E vendo toda essa movimentação, uma pessoa que não queria ficar
de fora era o Louis B. Mayer. Então ele pegou ali de malandragem, pegou o estúdio dele e decidiu se unir ali com o Marcus Lowe para criar a MGM. Então em 1924 foi oficializada a fusão desses três estúdios e criado a MGM, que é o estúdio aí que a gente conhece hoje como a Metro-Goldwyn-Mayer, que no caso, se vocês notarem, esse nome é formado a partir de uma palavra dos três estúdios individuais. E no período que o Marcus Lowe ele comprou ali a Metro Pictures e a Goldwyn Pictures, era ali entre mais ou menos 1920 e 1922, e entre esse período eu acabei não encontrando nenhum filme produzido por esses dois estúdios juntos. O único filme que eu encontrei ali que eles produziram de fato junto era quando os três estúdios já estavam unidos, que no caso foi o filme Ouro e Maldição, de 1924. Mas como a MGM era um estúdio que não chegou para brincadeira, já no seu segundo ano de existência, eles lançaram aí o grandiosíssimo, que hoje já é um clássico do cinema, Ben-Hur, de 1925. Só que no caso, o Marcus Lowe, ele era um homem muito rico, ele tinha muitos investimentos e ele acabava não conseguindo dar a atenção devida que a MGM necessitava. Então ele acabou nomeando o Louis B. Mayer como o vice-presidente da MGM e colocou ele à frente de decidir quais seriam os filmes que o estúdio iria produzir. Então ali no comando do Louis B. Mayer, nos primeiros anos, a MGM ela já se tornou ali um estúdio gigantesco e ficou um estúdio muito conhecido ali por produzir filmes com uma excelente qualidade técnica. Só que dentro de pouco tempo depois, a MGM ela sofre uma grande perca, que foi a morte do Marcus Lowe. Ele acaba falecendo e o Louis B. Mayer ele assume ali a presidência da MGM. E esse cara sim, ele tinha uma visão muito diferenciada, porque ele no começo dos anos 30, ali no comando, ele conseguiu fazer filmes que hoje são grandiosos e se tornaram grandes clássicos. Eles lançaram excelentes filmes como O Mágico de Oz, os filmes da franquia Tarzan, e eles também lançaram o icônico E o Vento Levou. Nos anos 30, a MGM ela estava ali no topo do topo entre os estúdios de Hollywood. Na época, ela era o maior estúdio de Hollywood, e o Louis B. Mayer, ele se tornou um homem extremamente ambicioso. Com seus estúdios localizados ali em Hollywood, ele possuía diversos terrenos gigantescos. Ele só fechava os acordos com os maiores e os melhores diretores da época. Ele conseguiu acabando desenvolver diversas ligações políticas. Ele comprou praticamente todas as ações da MGM, até mesmo as ações que estavam com a família do já falecido Marcus Lowe. Ele praticamente se tornou ali o dono da MGM nos anos 30. Também foi nos anos 30 onde ele comprou os direitos de produção dos filmes dos Batutinhas, que eram filmes de curta duração, que eu super recomendo para vocês assistirem, que são uns filmes muito engraçados. Eu dava muita risada com eles quando eu assistia quando eu era criança. Hoje em dia você encontra aí com muita facilidade aqui no YouTube. E quando a gente entra nos anos 40, a MGM ela continuou com a sua força, porque só vale lembrar que foi nos anos 40 que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e isso afetou a economia do mundo inteiro e afetou ali a economia dos Estados Unidos e principalmente o dinheiro que rolava na indústria cinematográfica. Muitos estúdios perderam muito dinheiro devido a eles não produzirem ali os filmes com a frequência que eles produziam antes. Só que a MGM ela foi o único estúdio que continuou firme e forte ali durante o período da guerra. Foi até que nos anos 40 que eles começaram a desenvolver as suas próprias animações devido ao sucesso que a Disney estava fazendo. Então, para não ficar atrás da Disney, eles desenvolveram ali uma subdivisão na empresa, que seria uma divisão responsável por criar as suas próprias animações. E foi a partir dessa subdivisão que surgiu o desenho Tom e Jerry em 1940. E o sucesso aí desse desenho animado, ele se tornou ainda maior quando esse desenho ele foi exibido na televisão. A MGM ela permaneceu ali com os direitos do Tom e Jerry entre 1940 até 1957. E depois, durante até mesmo esse período, eles acabaram não lançando outros grandes sucessos como Tom e Jerry, o que acabou depois resultando no fechamento dessa subdivisão. Mas essa subdivisão ela foi importante porque foi a partir dela que eles começaram a desenvolver uma técnica chamada Technicolor, que no caso era uma técnica
técnica que eles utilizavam para colorir as animações e os filmes que eles faziam. Então a gente pode dizer que a MGM ela foi uma das principais responsáveis por propagar e divulgar aí e aumentar essa questão e desenvolver toda a tecnologia de fazer os filmes coloridos. Só que agora quando a gente entra nos anos 50 é quando a maré ela começa a não ficar boa para MGM, porque foi a partir daí que a MGM ela começou a ter muito mais sócios. O Louis B. Mayer ele acabou não tendo mais tanto poder que ele tinha antes, o que acabou resultando ali na saída dele do estúdio em 1951. E infelizmente algum tempo depois ele veio a falecer em 1957. E depois com a saída do Louis B. Mayer da MGM foi quando o estúdio infelizmente ele diminuiu muito a frequência com que ele fazia os filmes e diminuiu muito a quantidade de dinheiro que eles ganhavam. Mas não me entendam mal, eles não despencaram de vez, eles só caíram bastante se comparado aos anos dourados deles, que eram os anos 30. Muito pelo contrário, nos anos 50 eles continuaram ali lançando grandes filmes, filmes que hoje são considerados clássicos, e inclusive foi nos anos 50 que eles começaram a explorar muito mais ali os filmes musicais, que eram os filmes que para eles deram muito resultado de dinheiro nos anos 50. Foi nesse período que, por exemplo, eles lançaram o filme Sintonia de Paris, de 1951, Cantando na Chuva, de 1952. Filmes que, inclusive, são considerados hoje os maiores clássicos de todos os tempos. Só que se a maré já não estava muito boa para a MGM nos anos 50, nos anos 60 aí foi que o barco quase afundou de vez. Porque nos anos 60 a televisão ela começou a ficar muito popular e entre os grandes estúdios da época, a MGM foi o principal estúdio que porque queria combater a televisão, produziram mais filmes, o que foi um erro, porque os outros grandes estúdios eles estavam querendo também produzir conteúdos para televisão para ganhar dinheiro com a televisão. E a MGM ela chegou a produzir algumas séries de televisão, só que nada muito gritante. Então, nos anos 60, a MGM ela acabou perdendo ali um pouco de dinheiro. A única coisa mais relevante que ela lançou nos anos 60 foi o clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido pelo icônico e mestre Stanley Kubrick. E fora isso aí, a MGM acabou não lançando mais grandes clássicos, mas vale ressaltar aqui que esse filme 2001, ele foi um filme muito importante não só para o cinema, mas principalmente ali para o gênero cinematográfico que é a ficção científica. Foi um filme que mudou muitas questões de como os cineastas eles viam os filmes de ficção científica, foi filme que trouxe novas tendências e técnicas ali para desenvolver os efeitos especiais. Não foi à toa que esse filme ele ganhou ali o Oscar na época de melhores efeitos visuais. E agora quando a gente entra nos anos 70, aí que começa um problema para a MGM, porque foi nos anos 70 que ela começou a ser comprada e vendida ali para algumas empresas diferentes. E agora começou uma buzina maldita que eu não sei se vocês estão ouvindo, parece aquelas vuvuzela de carnaval e de Copa do Mundo, mas eu espero que o barulho externo não esteja aqui atrapalhando o vídeo. Mas como eu disse pra vocês, foi nos anos 70 que a Caraca, maluco! Tá ouvindo? Mas deixa, vai. Foi nos anos 70 que eu disse pra vocês aí que a MGM ela começou a ser vendida e comprada para empresas diferentes, e essas empresas elas eram todas administradas por milionários que só queriam utilizar o nome da MGM para alavancar os seus outros negócios. Eles acabaram deixando de lado a questão da produção de filmes. Só que ali quando a gente chega nos anos 80, as coisas elas já mudam um pouco, porque foi nos anos 80, mais especificamente em 1981, que eles compraram o estúdio United Artists, que no caso era um estúdio de cinema muito conhecido ali na época, e inclusive foi um estúdio de cinema criado pelo mestre ali Charlie Chaplin em 1916. Agora com esse novo estúdio em mãos, a MGM ela se tornou dona de franquias como por exemplo Rocky Balboa e o clássico 007, que foram franquias ali que ajudaram a MGM a se manter durante um bom tempo. E nos anos 90 a MGM ela continua ali
pingando para um lado para o outro, e ela continuou passando ali de mãos em mãos de outras empresas, e um dono dela que ficou muito conhecido ali na época, nos anos 90, foi o grandioso Ted Turner, que no caso ele era um empresário muito conhecido dos anos 90, e para quem não sabe, esse cara ele foi o responsável por criar o canal de televisão CNN. Só que no caso ele acabou não ficando ali no comando da empresa durante muito tempo, o que acabou resultando em outras empresas tentarem ficar comprando a MGM. No começo ali dos anos 2000, só para vocês terem uma ideia, a Fox e a Warner tentaram comprar a MGM, só que acabou não dando resultado essa compra que eles tentaram fazer. A única coisa que aconteceu foi desses dois estúdios fazerem parcerias com a MGM para eles lançarem filmes juntos. Como por exemplo, a Warner, ela fez uma parceria com a MGM para lançar a trilogia aí do Hobbit. Só que ali nos anos 2000, a MGM ela foi comprada pela Sony Pictures e pela Comcast, que no caso é uma empresa aí dona de diversas outras empresas, só que a coisa ela já estava tão feia pro lado da MGM que essas duas empresas milionárias, bilionárias, no caso elas só conseguiram segurar as pontas ali durante o máximo de tempo que elas conseguiam para evitar que o estúdio falisse de vez. É tanto que fontes indicam que o estúdio ele chegou até mesmo dever mais de 3,7 bilhões de dólares. Não é à toa que foi em 2011 que o estúdio ele chegou até mesmo declarar falência. Se você pegar principalmente ali do ano de 2004 para frente, a MGM ela lança em média 5 filmes por ano, o que é pouquíssimo se você comparar com os filmes que ela lançava ali quando ela estava no comando do Louis B. Mayer. Só que a MGM ela só não afundou de vez por conta da Amazon, porque em 2021 o Jeff Bezos ele acabou comprando a MGM, principalmente ali com o objetivo de aumentar o catálogo de filmes nos seus serviços de streaming, que é a Prime Video, porque querendo ou não, a MGM no final das contas, ela é um estúdio de cinema que ao longo da sua história já produziu mais de 3.000 filmes, então fiquem atentos aí, porque no futuro a Prime Video pode acabar se tornando a maior ali no ramo onde ela atua. Bom pessoal, cansei aqui para gravar esse vídeo, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a história da MGM. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, por favor, que esse vídeo aqui deu um trabalho para fazer. Deixa o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Deixa aí nos comentários também. Esse vídeo foi o vídeo longo e foi o vídeo do barulho, pelo amor de Deus. Mas como eu disse aqui, não vou segurar mais vocês, é isso. Deixa aí o like, siga o Diário do Cinema também nas nossas redes sociais, que vão estar todas aqui embaixo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.